Olá, tudo bom? De volta aqui para mais um vídeo. Tô falando um pouquinho mais baixo porque tô gravando isso aqui bem de tarde já. Eu tô aqui para falar hoje, né? Todo mundo me conhece que eu trabalho com cinema, falo muito de cinema no meu canal, mas hoje eu vou falar de teatro e vou falar dessa adaptação aqui, ó, A Casa de Bernarda Alba, do Federico Garcia Lorca, feita pela companhia Os Sátiros, né? Um grupo de São Paulo, capital, com sede na Praça Roosevelt, né? E um dos mais importantes grupos de teatro do país, é um dos grupos que é o grupo principal que revitalizou a Praça Roosevelt, que era uma praça entregada às traças, abandonada, e durante os anos 90 revitalizaram culturalmente aquela região, além de fomentar toda uma concentração cultural, né? Hoje a Praça Roosevelt ela é um dos epicentros assim de teatro na cidade de São Paulo, e o Sátiros tornou-se um dos grupos mais importantes do país, não à toa, né? E aqui eu estou falando do A Casa de Bernarda Alba, que é um texto originalmente escrito pelo Federico Garcia Lorca, né, um escritor espanhol lá da região da Andalucia, e faz parte, é a terceira parte de uma trilogia não uma mesma história dividida em três partes, mas uma trilogia temática, né, que compõe essa trilogia do folclore espanhol, a trilogia rural, enfim. Tem alguns nomes assim que os crítica especializada, os teóricos usam alguns nomes, né? E essa é a terceira parte, a terceira peça dessa trilogia. A primeira é Bodas de Sangue, né? Inclusive existe uma versão dirigida pelo Carlos Saura, um dia, quem sabe eu falo aqui no canal. E a segunda peça é Irma. E encerra a trilogia com A Casa de Bernarda Alba. Dando o contexto histórico, o Garcia Lorca, ele foi um autor revolucionário, um dos grandes autores de todos os tempos do teatro, assim como Bernarda Alba, uma das grandes obras do teatro de todos os tempos, inclusive, né? E ele foi morto pela ditadura do Franco, né? Ditadura franquista lá da Espanha no final dos anos 30 ali, na segunda metade dos anos 30, logo depois da Bernarda Alba, logo depois de mais uma repercussão, né? E grande da obra, mas ele foi preso, torturado e morto pelo regime totalitário lá do Franco, né? E quando eu assisti a peça, inclusive eu estou gravando esse vídeo aqui na madrugada do dia 18 para o dia 19 de agosto, é exatamente o período da morte, né? Completam-se 88 anos da morte do Federico Garcia Lorca, que foi enterrado como indigente, foi torturado, foi preso, torturado, morto e enterrado como indigente, né? E essa obra é muito importante porque ela reflete simbolicamente as questões da Espanha da época, né? Toda boa obra, comédia, drama, tragédia, não interessa o gênero, seja também de teatro, seja de cinema, seja de literatura ou qualquer forma de arte, toda boa obra de arte ela é um reflexo de sua época. E com Bernarda Alba não é diferente, né? Você vai ter na representação da própria Bernarda Alba, protagonista, essa personificação dessa Espanha dividida, dessas gerações, esse choque de gerações, né, entre a Bernarda e as filhas, né, cada uma seguindo por uma vertente. E nisso a obra ela adquire um tom atemporal, vamos dizer assim. E o mais interessante dessa versão que o Sátiros promoveu da Bernarda Alba se deve muito ao fato de ser uma adaptação muito peculiar, vamos dizer, não diferente, mas ousada por parte da companhia, né? Capitaneada ali pelo Rodolfo Garcia Vasquez, que está na direção, e pelo Ivan Cabral, que também é cofundador do Sátiros. Essa versão da Bernarda Alba, na verdade, são três versões. E na verdade é bem mais que isso, mas eu já explico. A Casa de Bernarda Alba é um texto com personagens exclusivamente femininas. Porém, a, a ideia da encenação dos sátiros é fazer com que haja uma
ressignificação de gêneros, de identidade, né, masculino, feminino, cis ou trans, não interessa, para a encenação da peça. Ou seja, então vai ter um elenco exclusivamente feminino, como o texto original, vai ter um elenco exclusivamente masculino, e vai ter um elenco misturado. E como é que é esse elenco misto? Esse elenco ele é sorteado na sessão que teria essa versão mista, e o público escolhe quem vai interpretar quem. Né? Um ator ou uma atriz vai interpretar a Bernarda Alba, um ator ou atriz vai interpretar a Adela, um ator ou uma atriz vai interpretar a Pôncia, e assim por diante. E isso é definido na hora, no dia, e o elenco fica sabendo. Eu assisti as 3 versões, né? E na verdade, essa coisa de 3 versões ela é uma falsa informação, de certo modo, porque pelo fato de ser sorteio, a gente nunca sabe quem vai cair com quem, e isso gera uma infinidade de formações de elenco para o que seria a terceira versão, que é a versão mista. Então, existem inúmeras versões dentro da versão mista, né, que seria essa terceira via. E o experimento é interessante, né, ousado, é uma ideia bem diferente, bem pós-moderna, vamos dizer assim, né? E isso é um grande desafio pro elenco. Eu assisti as 3 versões. Das 3 versões, a versão mista ela acaba se tornando a mais lenta, justamente por causa dessa ideia de sorteio. Vai cair configurações onde o elenco não ensaiou efetivamente, então tem que ter uma noção muito plena da mise-en-scène e das marcações, e isso acaba ralentando um pouco a peça. Então a versão mais fraca, modo de dizer, né, o texto é brilhante e a versão de Sátiros é muito boa mesmo. Mas isso ralenta um pouco, esse sorteio deixa a peça um pouco ralentada. A versão feminina é a versão, vamos dizer, mais lunar, mais atmosférica, né? Essa energia da feminina dentro da peça, ela cria o ambiente mais lunar, mais noturno, mais soturno, mais mórbido também. Já a versão masculina é mais telúrica, ela é mais densa, ela é mais física, né? Justamente pelo tônus dos corpos masculinos, cis e trans. Eu não tenho informação de quais membros do elenco são pessoas cis e pessoas trans, mas essa energia masculina ela é muito forte e muito presente, e ela está lá dando esse tônus mais telúrico, mais terroso, né? Então ela se torna mais dinâmica. A mais nuançada psicologicamente é a feminina, e a mais ralentada é a versão mista. Mas independente disso, vale salientar assim, a estética. Primeiro, a estética do Rodolfo Garcia Vázquez, né, a estética dos sátiros e a própria estética das dimensões do palco. Eu assisti essa peça, as três sessões que eu tive a oportunidade de ver, foram no Sesc 14 Bis, aqui em São Paulo, fica na Avenida 9 de Julho. E eu estou gravando isso aqui e acabou a temporada lá no Sesc, porém eles vão voltar com a peça provavelmente na sede dos Sátiros, lá na Praça Roosevelt, e aí quem quiser ir, por favor vá, vale a pena, é uma experiência muito interessante. Então eu assisti essa versão no palco frontal, a italiana do Sesc 14 Bis, um palco amplo, né? E esteticamente a peça é muito bonita. Então você tem 2 arcos que formam o palco, e ao centro uma mesa de jantar com as cadeiras, e as cadeiras com essas pontas, essas arestas, já demonstrando essa disputa entre as filhas, né? A Bernarda Alba, ela tem as filhas, a Angústias, a Madalena, a Amélia, a Martírio e a Adela, além da criada, além da Pôncia, além da Prudência, da Mendiga, as mulheres de luto, que é o coro, além de figuras mais, né, Maria Josefa também, que é a mãe, que é a avó das meninas e a mãe da Bernarda Alba, né? E você tem esse microcosmo, esse micro-universo dentro dessa casa, e aí lembra muito os textos de Nelson Rodrigues. Quem lê Nelson Rodrigues e gosta, com certeza conhece e gosta de Bernarda Alba pela mesma tonalidade mítica ali que tem no Anjo Negro, que tem no Doroteia, que tem na Alba de Família e no Senhora dos Afogados,
Você vai ter nessa peça, assim como vai ter no Yerma, assim como vai ter no Bodas de Sangue e outros textos do Lorca, né? Então são autores que conversam muito entre si simbolicamente aí, no quesito mítico e no quesito de tragédia no sentido pleno. Né? Bernarda Alba não deixa nada a dever a Medeia, ou a Édipo, ou a Electra, ou mesmo Macbeth, Hamlet e principalmente Rei Lear do Shakespeare, né? Que é um núcleo familiar em dissolução. Né? Assim como o núcleo familiar da Bernarda Alba também está dissolvendo, está se corroendo por dentro. E isso esteticamente na cena aparece, né? Você tem dois arcos no palco, colocados um inteiro e um meio quebrado, né? O inteiro que está à nossa esquerda, ele segue para o lado de fora da mansão, e o que está quebrado na nossa direita, de quem assiste, né, no caso, está para o lado do interior da casa, que leva aos quartos, leva aos aposentos, né, de uma maneira geral. E é muito interessante ser o lado que vai para fora estar inteiro e o lado que vai para dentro da casa, mais para o interior da casa, que é, vamos dizer, simbolicamente é o inconsciente, né, o quarto, né, quem acompanha Nelson Rodrigues sabe que algumas personagens falam que o sonho é acho que é no Anjo Negro, se não me engano, ou da Doroteia, o sonho, ele, né, as pessoas não dormem porque no sonho os desejos afloram, e isso é proibido dentro dessa visão mitológica dessas figuras femininas oprimidas tanto pela sociedade quanto pelo patriarcado, quanto pelas próprias maldições trágicas, pela própria condição trágica, né, destinada a um fim horroroso e denso e infernal, né. Inclusive uma das personagens fala que é um inferno e ao mesmo tempo é um convento, né? Se não me engano, a Pôncia fala que é um convento, a casa é um convento, e a Angústias fala que ali é o inferno, né? Então você tem esse arco inteiro para fora, como se fosse uma máscara de aparência, mostrar para quem está lá fora a, 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 a ideia de que aqui é uma estrutura firme, forte, completa, quando na verdade por dentro, no inconsciente que vai para os quartos, é um arco quebrado, né, em ruínas já. Ao mesmo tempo você tem figuras como a própria ideia da morte, que é uma figura de vermelho com uma meia máscara, uma coisa quase indecifrável, e é bom que seja indecifrável, e ela traz um marcador de tempo, eu esqueci o nome do aparelho lá, mas traz essa coisa de marcar o tempo, e esse tic-tac dessa coisa, ele ecoa por todo o teatro, e a morte vem e para esse tempo. E é curioso assim, a morte vem de fora, na figura do Pepe Romano, a única figura masculina mais próxima de uma personagem, porque as outras figuras masculinas que são citadas e que na encenação aparecem, tanto encenadas por homens quanto por mulheres, quanto misto, são apenas citadas no texto original, elas estão todas lá fora, e o Pepe Romano também nunca aparece, é como se fossem as botas na Doroteia, né, do Nelson Rodrigues, né, Doroteia do Nelson Rodrigues, onde a figura humana é um par de botas. E aqui o Pepe Romano, ele simboliza essa instabilidade, ao mesmo tempo o desejo, ao mesmo tempo esse fogo infernal que adentra a casa de Bernarda Alba. Na figura da morte, vem, o tempo para, e essa figura ao longo vai aparecendo, e depois ela se instala dentro dos quartos, começa a não sair mais de casa, ela começa a adentrar os quartos do inconsciente da casa através do arco quebrado, e quando isso acontece, a tragédia se consuma, né? E outra coisa interessante sobre essa figura da morte é que o mesmo ator e a mesma atriz, eles interpretam tanto a própria figura da morte quanto a mendiga, que é uma mulher que vem pedir as sobras de comida, e é negado isso a ela. Então é como se fosse aqueles ditados sobre o diabo, né? Ao diabo que lhe é devido, se não o paga, ele tira aquilo que tem de mais valor. E o fato de ser a mesma pessoa que interpreta a morte, interpreta a mendiga, e você não paga a mendiga as sobras que lhe devem, essa morte, ela volta e toma aquilo que tem de mais precioso, né? Que é, não existe spoiler de texto bom, não interessa sobre isso, que é a vida de uma das filhas, né? No caso a mais nova, a Adela.
Também existe uma outra figura nessa encenação dos sátiros que é muito boa, que eu acho muito, muito boa. Eu estou colando aqui a lista de personagens é grande, que é a figura de uma dançarina de flamenco. Ela chega e a atriz e dançarina que faz, ela faz uma das filhas, né? Se não me engano é a Amélia. Ela faz a Amélia. E só que na versão masculina ela entra como se fosse uma figura mística e meio mítica mesmo, que simboliza a própria ideia da guerra, porque quando ela dança o flamenco e tem os passos dela muito ecoando pelo teatro, são acompanhados de tiros, acompanhados de explosões, acompanhados de instabilidades da guerra, né? Pensando na Guerra Civil Espanhola, pensando no golpe militar, pensando nos fuzilamentos do governo franquista, e toda essa questão que, curiosamente, encenando no Brasil hoje, perigando né, a gente está com a sociedade sendo permeada por um pensamento radical de ditadura, de violência através de exército ou polícia militar, ou o que seja, e isso ecoa como um alerta, de certo modo, né? Vale destacar, assim, a presença da figura da Bernarda Alba, tanto o ator quanto a atriz, né, interpretados assim com uma força muito densa, muito, muito boa, muito, muito potente, né? E essa figura militarizada, e é interessante ser um homem também na sessão, quando teve a sessão masculina, ser um homem, você percebe esse ultramilitarismo, é quase uma personificação do Franco ali, né, na nossa frente, assim, e isso torna tudo muito, muito terroso, muito, muito denso, muito forte, né? E não desmerecendo a atriz, e claro, ela também tem essa pose militar forte, densa, e eles erguem espingardas no começo e no final da peça, numa rima visual muito boa. Então, e você também tem a figura da Pôncia e da criada, que são, vamos dizer, o alívio cômico da coisa, apesar de terem os momentos que a gente dá risada, lembra bastante textos das tragédias de Shakespeare, né? Como se fossem os dois coveiros lá do Hamlet, é, ou, enfim, o pai da Ofélia também, o Polônio, Polônios, né, ou o bobo da corte do rei Lear, né, essas figuras que dão uma aliviada, mas ao mesmo tempo elas preparam para algo pior, né? Lembra muito o texto do Lorca, da Bernarda Alba, lembra muito esses textos de núcleo familiar dissolvido do Shakespeare, né? Tanto o rei Lear quanto Titus Andrônicos, que eu acho que ecoam muito bem assim. Então vale a pena dar uma lida, procurar e dar uma lida nesses textos. O Bodas de Sangue, Irmã, Bernarda Alba, do Lorca, Rei Lear e Titos Andrônicos do Shakespeare, e o Quadrante Mitológico do Nelson Rodrigues, lá de acordo com o Sábato Magaldi. Na verdade, todas as obras do Nelson são mitológicas. Mas esses quatro, né? Álbum de Família, Anjo Negro, Senhora dos Afogados e Doroteia, eles têm esse núcleo mitológico atemporal, sendo dissolvidos pelas maldições da tragédia, né? Porque a tragédia carrega isso, as pessoas estão condenadas a andar até o abismo e não adianta elas tentar desviar, elas estão condicionadas a andar para o abismo, né? Então você tem uma série de encenações muito, de escolhas de encenação muito boas, né? Vale destacar demais o trabalho tanto do ator quanto da atriz que interpreta a Maria Josefa, que é a avó. Nas versões que tem o homem, a atriz que traz como se fosse um fantasma do passado dela, isso não tem no texto original, mas criaram uma história do passado dela sobre uma possível ideia de perda de um amor para a guerra, né? E ela é trazida na cadeira de rodas e grita, né? Bernarda! E não sei o que e tal. Isso é a coisa mais marcante, né? O público sai comentando sobre isso muito forte. E quando inverte também é a mesma coisa, o ator traz essa figura e essa velha nessa cadeira também grita, e cada um no seu registro vai engendrando, vai colocando pequenas nuances que realmente assim, é emocionante. É emocionante. Tem a música História de um Amor do Los Ponchos, que é um grupo antigo, né, de músicas românticas, enfim. Muito, muito bonita, e a utilização e a própria utilização dessa música
e aos poucos sendo dominada pelos ecos da guerra, isso torna tudo extremamente melancólico, né? E a Maria Josefa, a avó, ela é quase como né, na versão feminina ela funciona quase como um oráculo de Delfos, assim, uma coisa que prevê tudo o que vai acontecer dentro daquela casa. E ela dá a letra o tempo todo das coisas que vão acontecer lá dentro, da maneira como vão acontecer e do como aquilo vai ser, elas vão ser esmagadas por aquele gigante chamado Pepe Romano, como ela mesma diz, né? O Pepe Romano é um gigante, ele vai devorar todas, né? E ela grita, né? Bernarda, cara de leopardo, Madalena, cara de hiena. Madalena é uma das filhas. E também vai gritar Martírio, cara de Martírio, que é uma das personagens mais trágicas da peça toda, assim. Se a Bernarda não é a protagonista é a Martírio, assim, pela maneira como ela é sofrida. Ela carrega literalmente esse martírio, né? E os nomes são muito bons, né? Angústias, a filha mais velha que está prometida ao Pepe Romano, é considerada a mais feia. A Martírio, ela é corcunda. A Amélia e a Adélia estão condenadas a serem, vamos dizer, solteironas, né? Na visão conservadora que o Lorca tanto criticava. E a Adela, que é a juventude, a nova Espanha, aquela que quer se libertar das amarras tirânicas da Bernarda Alba, que seria o próprio Franco. E essa juventude, ela é literalmente e metaforicamente morta pela opressão e pela violência e pelas mentiras e pelo domínio quase patológico da Bernarda Alba. Enfim, é uma obra muito densa, muito forte. O texto é obrigatório que se leia, é um dos grandes textos de teatro de todos os tempos, com certeza. E essa encenação, ela é muito feliz nisso. Tem seus problemas? Sim, existem algumas inserções de contextos contemporâneos que fogem do texto do Lorca. O texto do Lorca ele é completo, então ele não precisa dessas inserções contemporâneas, vamos dizer assim. Uma inserção que vale a pena ver é a história de passado da Maria Josefa, a avó. Que ali é bonito porque é mais um número sensorial do que propriamente uma inserção de texto, né? Por isso que funciona, por essa questão mítica ao redor da obra. Vale a pena demais, assim, é um grande texto e uma grande peça, ou 3 grandes peças, ou bem mais que 3 grandes peças, não sei. Mas essas 2 versões com o elenco todo masculino é muito, muito boa, né? Eu fico em dúvida qual que é a minha favorita. Eu acho que o público se divide. Enfim, eu fico em dúvida entre a versão do elenco totalmente masculino e do elenco totalmente feminino. O elenco misto sofre dessa desaceleração, de certo modo, porque o elenco misturado, de repente, nunca ensaiou junto, efetivamente, e aí há uma discrepância de tonos, né? Às vezes ficou mais ralentado, mas ainda assim ficou potente o suficiente para ser uma obra marcante na história dos sátiros. Acho que é das 3 grandes peças que eu vi dos sátiros, assim. Eu tenho vários problemas com as peças que eles fizeram do Marquês de Sade. Eu gosto bastante do Filosofia na Alcova, eu gosto do Justine, mas o 120 Dias eu acho ralentado, eu não sei, a peça, o texto original ele é tão violento, mas a peça não alcança essa violência, ela acaba se tornando um pouco monótona. Eu gosto muito da trilogia das pessoas, eu gosto, mas nada absurdo, assim. Acho que as peças que eu vi lá que mais me marcaram foram Helenas, foram Pink Star, o Cabaré Trans e essa agora, A Casa de Bernarda Alba. Para se torcer para ver se nesse mesmo nível acontece de repente, quem sabe, fazer as outras 2 peças do Lorca, né? O Irma e o Bodas de Sangue, né? Mas assim, A Casa de Bernarda Alba já é um texto genial em si, e tirando essas pequenas inserções, essas pequenas coisas que eu falei de problema, de tempo, ritmo e tudo, é uma grande obra e multifacetada pelo fato de ser essas versões diferentes dentro da mesma encenação, e isso torna a experiência muito, muito boa. Eu esperei assistir as 3 versões para poder gravar esse vídeo aqui.
No mais, esperemos que essa peça volte lá na sede dos Sátiros. Eu acho que a configuração de palco vai ser um pouco diferente por conta do espaço, mas mesmo assim, se manter essa energia já vale a pena. É uma grande obra mesmo, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.